RFI Convida. Olá, o nosso convidado hoje aqui no estúdio da RFI é cronista, contista, romancista, premiado no Brasil e no exterior. Jornalista, ele foi correspondente estrangeiro nos Estados Unidos, na Alemanha e aqui na França, onde recebeu o título de Chevalier des Arts et des Lettres da França, uma ordem de mérito civil das artes e das letras da República Francesa. Bienvenue, é um prazer te receber aqui, Liberato Vieira da Cunha. Prazer é todo meu. Bom, seus textos já foram traduzidos em 7 países, inclusive aqui na França. Eu sei que você tem um apego especial por Paris, uma cidade que você vem regularmente. Conta pra gente, tá matando a saudade? A primeira vez que eu vim a Paris foi em 1980. Eu fui cobrir as eleições federais na Alemanha daquele ano e na volta resolvi descobrir Paris. Por que eu escolhi Paris? Porque Paris era a cidade encantada dos meus pais. Minha mãe era professora de francês e meu pai foi professor, jornalista, secretário de deputado, secretário de educação, e uma das paixões dele também era Paris. E eles faleceram ambos muito jovens. Ele com 36 anos e ela com 35 anos. Então, eu disse assim, eu devo a meus pais, eu tenho que ir a Paris para conhecer coisas que eles não viram. Seu pai, saudoso Liberato Salzano Vieira da Cunha. Isso. Bom, você está de volta ao mercado literário, né? Após 9 anos sem lançamentos. Então, vamos falar do seu romance, O Inventor da Eternidade. Sim. Que foi lançado simultaneamente em 2022 no Brasil e em Portugal, em Lisboa, né, pela editora Almedina Minotauro. A ideia do livro é contar histórias que você presenciou no regime militar do Brasil, mas de forma romanceada. Eu focalizo esse romance nos estertores do regime militar brasileiro, que é 1984 e 1985. Em 1984, há um grande movimento popular no Brasil pela volta à democracia e há imensos comícios em que se unem todos os partidos políticos pedindo a volta das eleições diretas à presidência da República. Mas durante esse período ainda estão acontecendo muitas coisas arbitrárias e autoritárias no país. Pois é, 1984 é a época em que se passa esse romance, então no fim da ditadura militar, e alguns deles de altos postos, a gente nem sabe muito bem essa história, pretendiam esticar um pouco o regime militar, é isso? Exatamente. O personagem desse romance, ele se envolve com um agente da repressão em Porto Alegre, onde ele é professor universitário, e ele se vê na contingência de sumir um pouco da tela, né? Então ele procura refúgio sem saber onde, ele sai pelas estradas do interior do Rio Grande do Sul, que é o estado mais meridional do país, como tu sabes, e ele encontra refúgio em uma pequena cidadezinha, onde ele torna a se envolver com o emissário da repressão. Então, na terceira busca de um refúgio, ele busca refúgio em uma quinta, porque era a chácara de um português, chamada Quinta do Torreão, que até está presente aí, né? O Torreão, metaforicamente falando, e ele consegue, através de terceiros, saber do andamento das coisas do país. Então, havia realmente militares do alto escalão querendo que a ditadura se prolongasse pelo menos por mais 20 anos.
O personagem é um professor universitário de estética, o Santelmo Simbres. Ele, então, um perseguido político e acaba se refugiando nesse vilarejo pequeno do interior do Rio Grande do Sul, onde tem muitos descendentes de imigrantes europeus. E acaba descobrindo também um mural, né? Tem muitas histórias Exatamente. que fazem referência ao fim da Segunda Guerra, né? Porque nesse mesmo local havia fugitivos do nazismo, né? Exatamente, nesse local, aliás, esse local, esse vilarejo no interior, é um ponto de refúgio de refugiados de vários países. Por exemplo, tem uruguaios naquela época, o Uruguai estava na ditadura ainda. Ah, existem alemães que fugiam do nazismo. Ah, existem alemães que fogem à perseguição dos ex-nazistas, não é? Então, tudo isso está no, vamos dizer, no núcleo do romance. Mas o principal acontecimento do romance é realmente, como tu falasse, a descoberta de um grande mural que foi pintado por um desertor alemão na década de 40 e aquilo foi escondido. Ele não pintou só esse mural, ele pintou vários por todo o vilarejo, mas o vigário, o pároco católico da igreja, então achou que os murais eram indecentes, eram imorais, ofendiam a moral cristã e mandou raspar, passar cal em cima de tudo aquilo ali. Agora, é um texto cheio de referências históricas, artísticas, tem muito esses diálogos do Santelmo quando ele está escondido num porão e ele conversa com a Beatriz, que é uma bibliotecária, e embora eles estejam fechados ali, eles contam do mundo, No eles fazem mundo, referências exatamente. aos artistas que a gente conhece. É um É. pouco da tua cultura general e pessoal que você bota aí, ou são lembranças? Maria Paula, sabe, é o seguinte, eu cresci em Cachoeira, numa casa em que havia muitos livros, em que havia muitos quadros. E havia livros nas prateleiras, havia livros em cima, abertos em cima da mesa, livros com pessoas lendo. E naquela época, à noite, não havia televisão, porque eu sou muito antigo. Então, a televisão da época eram as pessoas que visitavam umas às outras sem ser anunciadas, apareciam. E eu ficava de noite, muito criança, ficava de noite ouvindo as conversas dela, e aquilo me impregnou de amor pela arte, pela literatura, pelo cinema e pela música. Já que você falou um pouco da sua vida familiar, o personagem principal, o Santelmo, ele perdeu os pais num acidente de Sim, trem. sim, Nós sabemos que você perdeu seus pais muito cedo num acidente de avião. de Tem um avião, pouquinho de autobiografia aí? há dois aspectos aí, porque eu perdi uma irmã também, que se demitiu na vida aos 30 anos. Ela trabalhava no Globo, no Rio de Janeiro, e era uma menina muito bonita. Ela estava no auge da sua beleza, no auge de sua carreira profissional, vivendo num lugar paradisíaco, que era o Leblon, e por, vamos dizer, heranças terríveis da própria infância, ela acabou desistindo. Tá? Então, além da referência aos pais, há a referência à irmã. Depois, mais adiante, tu vais encontrar essa referência. Não chegou lá ainda, não. Agora, é um bom momento para escrever esse livro, porque a gente está vivendo uma ascensão da extrema-direita em muitos países. Há Sim. pouco tempo no Brasil, vimos pessoas pedindo a volta dos militares. Como é que você acha que esse livro saiu numa boa hora, já que ele fala um pouco desse Eu acho período? que eu não escrevi esse livro com essa perspectiva, mas naturalmente tudo isso me inspirou, não é? Porque realmente os 4 anos que terminaram agora no Brasil foram terríveis, não é? Havia toda uma esperança de que finalmente voltasse a democracia no Brasil, e o que nós tivemos lá foi um governo fascista completamente fora né, traidor das esperanças nacionais. O Brasil perdeu 700 mil pessoas
pela Covid. Por quê? Por negligência absoluta do governo federal. Bom, você está aqui em Paris já de olho num próximo projeto, quero falar sobre isso. Você está seguindo os passos agora dos americanos que andavam por Sim, aqui. em 1980, quando eu estive aqui pela primeira vez, eu tinha lido, recém-lido, Paris é uma festa, a Movable Feast, do Ernest Hemingway, em que ele traça o roteiro da chamada Geração Perdida aqui. E aí você está procurando os lugares onde eles passaram, o Hemingway. Não, desde aquela época eu procurei, estive em cada café, em cada restaurante, em cada lugar em que eles moraram e reuni um material assim muito grande. E depois, em outras vindas posteriores a Paris, eu reuni novos elementos. E agora quero dar um top nisso, fechar esse capítulo. Não sei se isso vai sair apenas um estudo, não é? Ou vai ser um livro mesmo, mas é uma época fascinante, é a época em que começa o domínio americano na cena internacional. Não é? Você é mais jornalista ou mais escritor? O que você usa da reportagem na sua forma de escrever? Eu acho que eu aproveito como escritor, eu aproveito a capacidade de ir direto ao ponto. Pode dizer, neste meu romance, por exemplo, não há assim, não há frases ou capítulos que tu tenha que decifrar. Não, está tudo ali, está tudo exposto. Está tudo nu. Então, isso é muito... Essa linguagem direta do jornalismo ajuda muito o escritor. E eu digo para vocês também que tem um pouco de poesia, porque cada frase faz a gente parar, pensar, refletir, e é um texto muito bonito, Liberato. Muito obrigado. Então, para quem quiser conhecer mais, O Inventor da Eternidade, o novo livro do Liberato Vieira da Cunha. Foi um prazer te receber aqui para essa entrevista. O prazer é todo meu, Maria.